Assim que abrimos o Dartpad em nosso navegador, nós já temos de cara aqui uma função criada para nós, e essa função é a função main. Esta função main ela estará presente em todos os nossos aplicativos, tá? Em todas as aplicações criadas aqui com o Dart, pois essa função é a primeira função que os nossos programas aqui, que o Dart ali por trás ele procura de forma automática para inicializar nossas aplicações, tá? Então essa função ela estará presente em todos os nossos aplicativos e ela sempre será a primeira a ser executada. Então quando nós compilamos um projeto escrito com o Dart e este projeto ele começa a sua execução, é esta função que ele procura para saber aqui quais são os primeiros elementos que ele deve executar, quais são as primeiras classes que devem ser executadas, instanciadas para o funcionamento de nossos apps, beleza? Dart é uma linguagem orientada a objetos e fortemente tipada, tá? Então vamos entender o que isso significa. Ela ser orientada a objetos significa que praticamente tudo em Dart será um objeto, tá bom? Então cada variável que nós criarmos, cada método, cada classe, todas elas ali por trás do pano estarão estendendo de uma classe chamada object, tá? Então tudo em Dart é um objeto. Inclusive nossas variáveis do tipo string, do tipo número, int, né, que é os nossos números, enfim, tudo será estendido desta classe object, tá bom? Ela ser fortemente tipada quer dizer que nós precisamos definir aqui os tipos, né? Então nós iremos criar aqui uma palavra, nós iremos colocar o tipo string, nós queremos criar uma lista com números, por exemplo, nós usaremos o tipo list, tá? Mas não especificamente nós precisamos definir o tipo de nossas variáveis. Nós não somos obrigados a definir aqui um tipo para as nossas variáveis, tá? E nós podemos aqui utilizar inicializar aqui variáveis do tipo var. Dessa forma, nós informamos ao Dart que nós não queremos especificar aqui um tipo na inicialização de nossas variáveis. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável, varName, vamos colocar aqui, por exemplo, BMW, tá? Então, nós colocamos varName igual ao valor, isso daqui seria uma string, tá bom? E o Dart automaticamente, quando ele estiver ali compilando e executando o nosso código, ele vai entender que esta variável name ela é do tipo string. Portanto, utilizando a inicialização de variáveis, utilizando aqui o tipo var, o Dart automaticamente vai aí deduzir, ele vai entender e vai saber, né, qual que é o tipo da variável de acordo com o valor setado, tá bom? E nós também podemos aqui definir, dizer para o Dart de forma explícita que a nossa variável ela não deve ter aqui um tipo definido, tá? E para isso nós iremos utilizar aqui o dynamic, tá? Então nós podemos, por exemplo, colocar aqui dynamic year e colocar aqui um valor, tá? Com isso, nós dizemos ao Dart que nós não queremos que somente um tipo de valor seja atribuído a essa variável. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora definir este valor em formato string, olha só, e exibir aqui no console, vejam que o Dart aqui não vai dar nenhum erro, tá? Ele vai executar isso daqui, ele não vai identificar que isto é um problema. E agora vamos tentar aqui fazer essa mesma coisa para a variável name. Nós atribuímos ali o tipo var, então o Dart automaticamente por trás já reconheceu que é uma string, tá bom? E ele ali, ele vincula então a nossa variável name ao tipo string. Então se eu tentar aqui, por exemplo, colocar aqui o name, olha só, vamos colocar um número aqui, por exemplo, 100. Então a variável name agora ela recebe 100. E vamos tentar aqui exibir este resultado. Então print name. Vamos alinhar aqui. Vejam que agora nós teremos um erro de compilação. O Dart ele não entende. Fala, olha lá, o valor do tipo inteiro ele não pode ser atribuído a uma variável do tipo string. Então essas são as formas aqui opcionais de não tipar as nossas variáveis quando nós estamos trabalhando com o Dart. Agora vamos abordar os principais tipos de variáveis que nós temos em Dart e que nós vamos abordar aí com grande frequência ao longo de nosso curso, tá bom? Então aqui o name é uma variável do tipo string, tá bom? O ano é uma variável do tipo int, tá? Vamos definir aqui também um double e colocar aqui o peso, tá bom? Então aqui é um número que nós vamos usar o double para números quebrados, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um peso de, sei lá, 950,67, tá bom? Nós temos também aqui listas,
Então vamos criar aqui uma lista que pode ter tipos variados, tá bom? Então neste caso aqui eu estou dizendo que é uma lista de strings, tá bom? Vamos colocar aqui optionals e nesta lista vamos colocar aqui banco de couro. Vamos colocar só 2 aqui para não nos alongar muito, né? Direção elétrica, beleza. Tá legal. E nós também temos aqui um tipo bastante interessante que nós iremos utilizar muito, é o map. Tá? Então aqui nós iremos criar um map. O map ele é composto por chave e valor. Então nós teremos aqui uma chave, o tipo da nossa chave é string, tá? E o nosso valor aqui, como eu não quero um tipo específico, eu vou colocar aqui dynamic, tá bom? Como a gente acabou de aprender. E vamos definir aqui um nome. Vamos criar aqui como sendo fotos. Em Dart, os maps nós instanciamos utilizando chaves, tá bom? Então nós podemos aqui abrir a chave, tá? E aqui nós vamos colocar então aqui, por exemplo, o nosso primeiro item aqui do nosso map, tá? Ele será tags. Então vamos lá. Então essa é a chave aqui do meu primeiro item, tags, tá? E qual que é o valor dessas tags? Então vamos criar aqui uma lista de strings, tá? Então vou colocar aqui BMW, cars, tá? Seriam aqui as tags de cada foto, tá bom? E eu vou colocar aqui uma outra chave também que vai ser a image URL, tá bom? E aqui vamos colocar o valor como sendo string, que vai ser aqui, imaginem que seria o endereço de onde essa foto, tá? De onde ela está armazenada. Então, sei lá, ela estaria em algum bucket lá para ser consultada, beleza? Pronto, o nosso map aqui ele está instanciado. Agora eu vou exibir esses valores no console, tá? Então vamos lá, print. O print ele é utilizado para escrever alguma coisa no console, tá? Para dar um retorno aqui no console, nós utilizamos print, esta função. E aqui vamos criar uma frase, tá? Que exponha esses valores ali atribuídos em nossas variáveis, tá bom? Então nós podemos colocar assim, ó, o carro, e agora eu quero pegar o name aqui que a gente definiu, tá? Então, como que eu posso colocar, injetar essa variável aqui do tipo string dentro daqui da nossa frase que nós estamos montando, tá? O Dart ele tem um recurso chamado string interpolation, tá bom? Que nós usamos $, e as chaves, tá? E aqui nós podemos colocar o nome de alguma variável. Dessa forma ele irá pegar o valor, ele sabe que aqui nós estamos referenciando uma variável e que nós queremos pegar o valor dessa variável e concatenar aqui ao valor que nós já temos previamente, tá bom? Então o carro name, aqui neste caso eu não preciso abrir e fechar chaves, tá? Depois nós veremos que em alguns casos específicos nós precisamos abrir e fechar chaves, em outros nós somente utilizando o $e o nome da variável ele já vai pegar, tá bom? Então o carro com ano de fabricação, vamos atribuir, vamos fazer a interpolação aqui do ano, tá? Tem, vamos pegar agora o peso, quilos, certo? Vamos colocar aqui, nunca se esqueçam do ponto e vírgula, tá? Então, ao final de cada linha nós precisamos colocar o ponto e vírgula, senão nós teremos um erro de compilação. Vamos executar então o nosso programa. O carro BMW, com ano de fabricação 2012, tem 950,67 kg. Então vejam que as nossas variáveis elas foram aqui setadas, os valores foram atribuídos de forma correta, tá? Agora vamos iterar uma lista, tá? Então vejam aqui que o nosso optionals é uma lista e vamos aprender aqui como fazer uma iteração de cada item ali dentro dessa lista, tá? Então para isso nós podemos executar aqui um loop, um laço de repetição, tá bom? Utilizando a função for e vamos definir assim, ó, var item in optionals. Dessa forma, nós estamos dizendo que cada elemento aqui da iteração, tá? Então, cada item retornado aqui da nossa lista, ela será atribuída aqui nessa variável item, tá? Aqui eu posso colocar qualquer nome, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser, mas eu vou definir aqui como item. E o tipo também, nós podemos aqui colocar que é string, enfim. Como nós aprendemos ali, a regra que nós aprendemos segue aqui também para os laços de repetições, tá bom? E vamos escrever aqui no console cada um desses itens que estão sendo iterados, tá bom? Vamos executar nosso programa, vamos ver se tudo está sendo executado de forma correta.
Então vejam que os dois opcionais que nós definimos aqui na lista, eles foram printados aqui no nosso laço de repetição, tá? E aqui nós podemos, dentro dessa função, executar qualquer operação que nós quisermos, tá? E para finalizar essa aula, vamos aprender aqui a como a gente acessa ali os valores definidos em nosso map, tá bom? Então vamos colocar aqui no console, olha só. Então eu quero acessar aqui um valor que está na minha variável fotos, tá bom? E qual que é aqui, nós vamos definir qual chave nós queremos obter o valor. Então eu quero o valor que está definido aqui na minha chave text, tá? Então ele vai printar para mim esta lista aqui, tá? E nós também podemos acessar aqui, olha só, print photos. Agora eu quero o valor que está na chave image URL, tá bom? Vamos printar esse resultado, vamos pedir para que a execução seja feita e vejam só, olha só, o valor aqui que está definido na chave tags, ele trouxe aqui para nós, e o valor que está definido aqui na image URL, ele também trouxe aqui para nós, beleza?